Conselheiro Nominando Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Bom dia, bem-vindo à Manaíra Band News FM. Bom dia, Cláudia, bom dia, Cacá, e bom dia a todos os ouvintes da Band News. Eu estava ouvindo você fazer um relato sobre a data de agendamento, de pagamento da Prefeitura e do Estado. Isso. Sabe o que significa isso, Cláudia? Planejamento. Uhum. Significa que eles estão planejando, separando o dinheiro sagrado do servidor para que não misture posteriormente, venha atrasar. Isso faz parte de gestão pública. O Tribunal de Contas fica de olho também nisso. As prefeituras, elas podem antecipar. Falando em relação ao 13º, a primeira parcela pode ser paga, né, nessa época do ano. Está acontecendo isso em muitos municípios, conselheiro? Muitos municípios. Eu devo dizer, Cláudio, que há uma melhora no nível e na qualidade da gestão pública. Basta lhe dizer, Cacá, que outrora mais de 50% das prestações de contas eram rejeitadas. Hoje o índice chega a 18%. Realmente mudou muito a situação. Mudou muito. Primeiro, está mudando, as pessoas estão sendo convidadas a exercer os cargos comissionados. Secretários municipais, não falo secretário de Estado, que sempre teve um outro status. Mas os municípios estão melhorando a sua gestão. E o tribunal está procurando contribuir com isso, fazendo cursos no interior. Nós estamos levando o tribunal a fazer eventos no interior da Paraíba, porque observamos que muitas vezes nós concentrávamos aqui na capital, mas pessoas não tinham dinheiro para vir assistir. Não é verdade? E o tribunal se deslocando, um número bem maior de pessoas participam. E o grande objetivo é você melhorar a qualidade. Melhorando a qualidade, você melhora a aplicação do dinheiro público. Presidente, o Tribunal de Contas, através dos apreciações de processos, dos julgamentos que faz, né? Normalmente às quartas-feiras, né? Tem aquela pauta de análise de processos. Quando ele reprova as contas, quando ele aponta as falhas, o senhor também acha que ele passa a contribuir para essa mudança de mentalidade? Porque o prefeito sabe que se incorrer numa irregularidade vai ter complicações com o Tribunal de Contas, né? Cláudia, ontem a professora Cristiana Fortini, que foi a nossa convidada lá em Campina Grande, ela foi falar sobre os limites das contratações por excepcional interesse público, que acredita é hoje uma das irregularidades mais presentes que reprovam contas. Antigamente era saúde, educação, hoje não. Hoje é esse tipo de contratação, que muitas vezes se transforma em contratação política. Isso aí é a história do tal dos cargos comissionados, os apadrinhados, os contratados. Não, os cargos comissionados ele tem previsão na estrutura organizacional. É o contrato por excepcional interesse público que não tem um número limitado. Precisa ter, eu digo precisa ter orçamento, mas tem até quem contrata e não pague. Não é verdade? Então, esses cargos, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, eles já julgaram e fizeram uma jurisprudência que pode contratar, pode estar na Constituição Federal, mas tem limitador, tem qualificador, tem uma série de questões que precisam ser observadas. E o tribunal está observando. E esses municípios não estão observando essas limitações todas? Eu não dou um número aqui porque a gente não tem esse levantamento, mas eu posso lhe garantir que a maioria das rejeições de contas é essas contratações sem critérios. Pronto, o senhor chegou num ponto que eu queria lhe perguntar. Quais são os critérios? Como é que a gente, ou o Tribunal de Contas, melhor dizendo, como é que ele consegue detectar que houve excepcional interesse público ou houve um interesse privado naquela contratação? Então, vamos dizer, a terminologia da Constituição é contratação por excepcional interesse público. Então, tem que ter a excepcionalidade. Como é a excepcionalidade? Eu aumentei a escola.
Mas não vai dar tempo eu fazer concurso. Então, por um prazo que a lei, que é questão fundamental, é a lei, disciplina, 6 meses, renovado por mais 6 meses. Aí você contrata. Eu estou colocando um serviço novo no hospital. Não vai dar tempo eu fazer o concurso público. O serviço tem que começar a funcionar. Porque saúde e educação é direito sim, da sociedade e dever do Estado. Então, aí você chama. Na área de segurança, tem uma região em que a criminalidade cresceu. Eu preciso melhorar esse serviço. Então, saúde, educação e segurança. Para você estar fazendo contratações, agente administrativo e outros tipos de contratações, não há previsão. Essa é a primeira questão. Segunda questão, que tenha lei. Que a lei discipline as características da contratação. A lei municipal, no caso. A lei municipal ou estadual. Certo. Terceiro, que haja orçamento. A lei de responsabilidade fiscal, que nada mais é do que o disciplinamento da Constituição Federal, ela diz que toda despesa pública tem de ter um impacto orçamentário financeiro para aquele exercício e para 2 subsequentes. Ele está no artigo 16 e 17, 15, 16 e 17. Porque no artigo 15 diz: é nulo de pleno direito, nulo, o ato que resulte em aumento de despesa e não tem o impacto orçamentário financeiro. E por último, a seleção das pessoas tem de ter a impessoalidade. Não precisa o concurso público nesses casos extraordinários, mas tem que ter a impessoalidade. Tem o nepotismo, tem a acumulação. Então, tudo isso, o Tribunal de Contas hoje tem instrumentos de ver na primeira folha que chega, porque todos os meses eles são obrigados a mandar a folha de pessoal com o respectivo cargo, os respectivos salários, a data de admissão. Então, tudo isso o tribunal. Como o próximo ano é um ano eleitoral, nós estamos evitando fazer eventos para que ninguém entenda de que nós estamos direcionando as ações do tribunal para a política. Então, esse ano nós estamos fazendo aquilo que todo gestor pede, orientação, para depois ninguém dizer que não tinha conhecimento. É isso que estamos fazendo. Presidente, eu queria registrar aqui a audiência do nosso grande amigo Aldo Schuller, que está acompanhando o Manaíra Band Dê um forte News, abraço para ele. dizendo que o senhor é um grande homem. Muito obrigado. E tá mandando também uma pergunta, que eu acho que é uma curiosidade de muita gente. Ele diz o seguinte: a compra dos respiradores que não foram entregues na pandemia, como é que isso vai ser resolvido? Compra feita por um consórcio, no caso foi o consórcio Nordeste, e que envolve o governo da Paraíba. Toda pergunta inteligente tem de ter um jornalista inteligente por trás, não é assim como vocês são. Pois bem, como o Aldo fez agora. Onde está o grande problema, e a gente costuma dizer isso, Tribunal de Contas, e a sociedade não compreende nem quer saber se o dinheiro é federal ou estadual. Na Constituição, você vai lá para o artigo 70 até 75, os recursos de ordem federal são examinados pelo Tribunal de Contas da União. Os recursos do Estado e dos municípios pelo Tribunal de Contas do Estado. E o que acontece? O Tribunal de Contas da União, Cláudio, mudou sua metodologia. Se eu lhe disser, Cacá, que não tem mais servidores no estado da Paraíba, você acredita do TCU? Não tem mais? Do TCU não tem? Não. Agora vamos para a explicação técnica. Eu recebi a visita do procurador, Dr. Fábio George, procurador federal, hoje é regional com sede em Recife. Ele me procurou dizendo da preocupação dele, porque o TCU não estava auditando as despesas federais. Veja que gravidade. Há quanto tempo?
Isso faz um mês. Não tá há bastante tempo. Aham. Eu digo Que o senhor foi O senhor informado. recebeu essa informação há um mês. há um mês. Você veja, você me trouxe primeiro, tá dando a informação primeiro. Aham. Olha aí o furo. Pois bem, eu disse, doutor Fábio, a única coisa que eu posso dizer ao senhor é que eu vou ao presidente do TCU. Liguei para o ministro Vital, que é nosso conterrâneo. Ele me levou ao presidente do TCU há um mês. Eu disse a ele exatamente, ipsiliteris, como recebi a informação, a resposta dele. Presidente, nós mudamos a metodologia. Se só tem 4 servidores hoje na Paraíba, é porque eles gostam da Paraíba. Mas a sede de trabalho é aqui em Brasília. Eles estão trabalhando via internet. Remotamente. Remotamente. Aí eu disse, presidente, e como é que vocês auditam agora? Porque nós fomos proibidos pelo Supremo Tribunal Federal de auditar. Aí ele disse, olha, presidente, nós auditamos agora programas. Eu não quis polemizar. Era um visitante, agradeci quando foi na semana seguinte. Sim, aí eu ainda perguntei, ministro, e como fica? Os milhões da Covid que nunca foram auditados, essa é a pergunta de Isso, aula. é. Aí ele disse, não, nós estamos encontrando uma fórmula. Quando foi na semana seguinte, o ministro Vital me liga, nominando. O presidente ficou muito sensibilizado com suas colocações e agora em junho, este mês, estou aguardando a data, vai a Paraíba assinar o primeiro termo de autorização para que o Tribunal de Contas da Paraíba possa começar a auditar recursos federais. Então esse trabalho vai cair no colo do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Vai, mas escute. Aí eu disse, ministro, agora nós precisamos de uma contrapartida, que não é dinheiro, é treinamento, é softwares que possa nos ajudar. Ele disse, não, tudo isso será conversado. Quando eu cheguei aqui, chamei o pessoal de TI, vocês sabem que nós somos primeiro sem segundo no Brasil, certo? Aí chamei o pessoal. E por que isso? Porque em 2006, quando houve concurso, já teve mais 2 concursos, eu estou me referindo a 2006. Na época, o presidente era José Maris, saudosa memória. Ele colocou 10 vagas para auditor em TI. Então, esse pessoal cuida exclusivamente do que gosta. Por isso, nós temos sistemas espetaculares. Copiados por outros estados. Copiados. Essa semana mesmo, na sexta-feira, vieram 3 tribunais copiar. A semana anterior eu estive em Roraima para assinar um termo de cooperação para o tribunal de lá. Uhum. Pois bem, eu já pedi, Cláudia, a formatação de um sistema e já está pronto. Na hora que o ministro me autorizar, numa semana eu lhe entrego estado e município, receita da Covid, detalhadamente, despesa da Covid, os credores da Covid, o saldo final e o caminho desse dinheiro. Entra nesse arcabouço aí a questão dos respiradores também. Exatamente. Aldo permitiu que eu... Aí vai entrar, aí chega doutor nominando e completa, dá uma amplitude maior para a questão. Para vocês terem conhecimento. Muito bom. Doutor nominando, estamos conversando aqui com o nominando Diniz, presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Uma outra questão que muito tem sido levantada e tem sido questionada, principalmente nesse período de São João, são as festas juninas, né? Como é que esses municípios, principalmente esses pequenos, que principalmente estão em estado de calamidade, estão em calamidade gastando dinheiro com festa junina, como é que a gente explica isso? Como é que a gente entende isso, doutor? Tem até um município que estava em estado de calamidade,
contratou lá artistas milionários, depois que o procurador Bradson Camelo disse, epa, não pode, aí o prefeito foi e cancelou, tirou o decreto de calamidade. Isso Em vez de pode? cancelar a festa, cancelou o decreto. Isso pode? Bem, como é discricionário a ele, nós apenas acompanhamos, a responsabilidade é dele. Mas, evidentemente, se o Ministério Público Comum quiser aprofundar, saber as razões que foram decretadas a calamidade, ele pode, não é verdade? Por que é que de repente estava em calamidade e num passe de mágica saiu? Mas vamos à pergunta, Cacá. Mas eu estou perguntando justamente esse caso, porque se o prefeito fez uso do decreto de emergência para ter algum tipo de benefício ou para fazer contratação por excepcional interesse público, ele pode ainda assim cancelar? Aí é onde vai entrar o Tribunal de Contas. Vejamos, respondendo especificamente. Nós não interferimos na gestão do prefeito, do governador, porque todo poder e órgão tem sua função, sua competência e sua atribuição. Então, qual é a minha função? Controle externo. Qual é a minha competência? O que está na nossa lei orgânica para fazer o controle externo. E qual é a minha atribuição? O que está no regimento para que eu faça o controle externo. Da mesma forma, são os prefeitos, os vereadores, enfim. Agora, nós atuamos como controle externo. Então, se você decreta estado de calamidade, é porque você tem uma calamidade. A não ser que seja uma decretação falsa. Por isso eu disse. Fake. Aí o Ministério Público Comum, que não cabe ao Tribunal de Contas, investigar. Pois bem. Aproveitar aqui para mandar um abraço do Zé Carlos, que trabalha na Casa da Cidadania e está lhe mandando um abraço, dizendo que o senhor é muito competente. Ô, Zé Carlos, muito obrigado, querida. Mas vamos lá, Cláudia. Pois bem, aí o que é que acontece? Se ele decretou estado de calamidade, o benefício da lei de responsabilidade fiscal, que é esse percentual que eu disse que a lei exige que tenha o levantamento do impacto orçamentário financeiro, ele é preservado, mas é facilitado. A dívida, ela existe, mas é facilitada. Contratação de pessoal, os percentuais, da mesma forma. Só que a utilização disso tem que ser para o estado de calamidade. Não pode romper essa barreira e ir para outras questões. Segundo, a questão da licitação, que ele fica mais flexível, também tem que ser para o estado de calamidade. Exemplo, eu decretei estado de calamidade por conta da seca. É difícil entender onde é que está tendo seca. Mas vamos lá. Ele só poderia dispensar a licitação se fosse para carro-pipa, abastecimento d'água singelo, coisas que envolvessem a questão... A convivência com a seca. A convivência com a seca. Fora deste âmbito, não serve o decreto. Tem todas as exigências legais que a legislação exige. E o que é a novidade deste ano, Cláudio? Essa resolução, ela existe desde 2013, é a número 1. Só que ia para a prestação de contas. E todos sabem que a Constituição do Estado da Paraíba diz que você presta contas no exercício posterior até 31 de março. Quer dizer, nós perdemos logo 3 meses de cara. Mas como é que eu vou fazer? 30 dias após que a resolução que eu editei, 30 dias após, eu já estarei auditando essas contas. Do São João ou do São Pedro, para que o resultado seja de imediato e tenha o efeito prático. E a população sinta que o tribunal esteve presente. E assim é que nós vamos fazer. Estamos com a equipe toda pronta para, com 30 dias
na hora que entregarem o balancete com essas despesas, nós atuarmos imediatamente. Não vai esperar para não vamos final a prestação de contas. E é evidente que o resultado é imediato. Se for por uma irregularidade, além de comprometer as contas futuras, a gente já encaminha para o Ministério Público comum. Uhum. Porque, como eu disse, cada um tem sua função, competência e atribuição, e cada um vai cuidar da sua atividade. Chegando perguntas aqui de ouvintes no WhatsApp. Ouvinte final do telefone 7121 pede para perguntar, conselheiro, sobre os concursos de Ingá e Bahia, que estão suspensos, foram suspensos por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado. Agradeço a pergunta. Quando é que o tribunal suspende? Ou por uma denúncia, ou por uma representação, quer seja do Ministério Público de Contas ou do Ministério Público Comum, ou quando ele tem um prazo para encaminhar o edital do concurso, nós identificamos que houve algum equívoco. Vamos falar em equívoco. Só posso dizer irregularidade quando analisar. Tá. Exemplo, quando o equívoco vai para beneficiar alguém, ao tribunal, através de uma medida cautelar, manda suspender. E fixa um prazo de 15 dias para que o gestor apresente as justificativas. Se as justificativas são plausíveis, o concurso é liberado. Se a justificativa não é, o concurso continua suspenso. Esperando o quê? Aí entra, eu não disse a você que todo mundo tem sua competência, função. Porque no caso de Bahia já faz tanto tempo que a gente recebe aqui mensalmente questionamentos. O que caberia? Haver a revogação e o lançamento de outro concurso. O tribunal julgou há 15 dias essa questão, Cláudia, e imputou a prefeito uma série de irregularidades. E tudo isso vai ter consequência, tudo. Porque tudo, infelizmente, é feito não da forma como a cidadania exige, mas como a legislação permite. Abrindo um parênteses, Cacá, qual é a diferença da legislação que é aplicada ao poder público e a legislação que é aplicada a nós, cidadãos? Você sabe? Não. É que a legislação do cidadão, ele só não faz o que a lei proíbe. E o gestor público só faz o que a lei manda. Uhum. Essa é a grande diferença. Vou dar um exemplo. Você se lembra que nessas festas de carnavais fora de época, os moradores se queixavam do odor, da urina? Sim. Pois bem, se não tiver uma lei que proíba, pode ser falta de educação, falta de compostura, mas não é crime. O que não é proibido é permitido. É permitido. Pisar em grama. Então é questão de educação, nada mais que isso. Presidente, nesse mês de junho, né, o tribunal formalizou processos para cobrar planos de ação do Estado em relação a irregularidades na educação. Eu não sei se dá para a gente falar sobre esse assunto nesse bloco ainda. Vamos para o intervalo rapidinho? Vamos para o intervalo e na volta, então, o presidente do Tribunal de Contas responde sobre esse relatório, que inclusive ele vai entregar daqui a pouco. Estou recebendo mensagem aqui do Jairo. O Jairo é ouvinte nosso, é motorista da família Lacerda e está mandando um abraço aqui da vereadora Raíssa Lacerda. Dê um forte abraço nela. Também mandando aqui para o conselheiro nominando Diniz. Intervalo rapidinho, a gente volta já continuando esse bate-papo, 10h33. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Ameaças de busca e apreensão? Não perca ou entregue seu veículo. Venha para a Infinity Consumidor e reduzem até 80% a dívida do seu financiamento. Empréstimo, cartão de crédito ou cheque especial. E se você não conseguir pagar seu carro ou moto, quitamos e adquirimos. E você ainda sai com dinheiro na hora. Também limpamos o seu nome e aumentamos seu score. A consultoria é gratuita, sem pagamentos antecipados. Venha e negocie sua dívida na Infinity. Ligue para 4004-2821 ou passe o WhatsApp no DDD 83 99101 5874. Infinity, em defesa do consumidor. Você já
já deve ter ouvido por aí que tem vacina com chip ou que muda o DNA das pessoas. Muita gente deixa de se vacinar por acreditar nesse tipo de mentira. São notícias falsas que se espalham nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, com consequências seríssimas. Portanto, antes de compartilhar vídeos, fotos, textos, vale checar para saber se não se trata de fake news. Não seja conivente com a desinformação. Busque fontes confiáveis com quem faz jornalismo profissional e sério. Saiba de onde vem a notícia, Se está completa, Se não foi tirada do contexto. Há 18 anos, a Band News FM faz jornalismo sério com a força do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que sempre trabalhou com responsabilidade. Aqui, antes de qualquer notícia ir pro ar, a gente apura, ouve os lados da história. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você, há 86 anos. João Pessoa, cidade que encanta. Eleita mais uma vez a melhor capital do Brasil para morar. Nós que fazemos a Execute, teremos o maior prazer de fazer desse paraíso a sua morada. Visite a nossa Expo Imóveis e conheça os últimos e melhores lançamentos, assinados por grandes marcas. Venha morar onde os outros passam férias. Pensou em imóvel? Pense e Execute, desde 1989. Ligue 83 2107 0101. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Jornal Manaíra Band News. 10h35, estamos de volta com o Jornal Manaíra Band News, nesta terça-feira, 20 de junho, conversando aqui no estúdio com o conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Nominando Diniz. Cláudio deixou uma pergunta no bloco passado. Exato, a gente está de volta aqui conversando com o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Nominando Diniz. A minha pergunta foi sobre um processo que deve cobrar do Estado da Paraíba um plano para corrigir irregularidades na educação. A minha pergunta é: que irregularidades foram essas? Qual é a avaliação do tribunal em relação a esse material? E o senhor está indo entregar também esse relatório à Comissão de Educação, à Frente Parlamentar da Educação na Assembleia, né? Exatamente, Cláudio. No ano passado, na gestão do conselheiro Fernando Catão, o tribunal montou, estruturou essa ação de auditoria coordenada, que foi em quase 200 municípios. Este ano, os outros tribunais do Brasil copiaram, aqui nada, nenhum demérito para isso, né? Copiaram e realizamos esta auditoria coordenada nacional. Pois bem, nós fizemos duas. Numa semana nós fizemos a de municípios menores, com efeito comparativo do ano passado. E na semana seguinte nós fizemos junto com a nacional, desta feita só para os grandes municípios. Quando eu digo grandes municípios, de forma de habitantes, né? Pois bem, já ficou pronta a do governo do estado. Esta semana fica pronta a dos municípios, porque o número é bem mesmo maior. Então, se você entrar no portal do tribunal, você encontra, inclusive com as fotos. Vou citar um exemplo. No ano passado teve uma escola, agora, eu não estou lembrado, mas se você entrar, você vai ver, que a caixa d'água era suspensa por um madeiramento. O tribunal notificou, voltou lá esse ano e não foi resolvido. Quer dizer, do mesmo jeito? Do mesmo jeito, podendo ter um acidente grave. Todos nós sabemos que a madeira com água fofa. E aquilo pode... Perde resistência. E desabar. Desabar em cima de alunos. Pois bem, e está no relatório. O portal do tribunal qualquer cidadão pode acessar. Basta botar, não precisa nem o endereço todo, TCEPB, que vocês entrarão. Aí tem lá, home, vocês abrem, e na nossa página
Está escrito lá, relatório de auditoria coordenada. E está bem detalhado, de escola por escola, município por município, e as irregularidades todas registradas por fotos coloridas. Quais são as principais irregularidades? São muitas. Na área da infraestrutura, como eu citei essa, uma que é muito comum, que é a falta de acessibilidade, que hoje todos nós sabemos que é uma questão de educação. Não é verdade? O tempo mudou e as pessoas que precisam de cuidado especial passaram a ter um cuidado maior. Então, esse é um dos itens que lá no relatório tem impactado muito. Falta de acessibilidade, falta de professores, principalmente aquelas matérias que evidentemente se tem mais dificuldade. Enfim, está muito bem feito. E melhor ainda porque está comparando no ano anterior. E agora, este mês, esta semana deve estar saindo a dos municípios. Essa que vai vir, digamos assim, muito mais robusta, porque são quase 200 municípios. 180 e tantos municípios. E tudo isso o tribunal está fazendo, inicialmente, orientativo. Nós vamos distribuir as irregularidades para cada relator, para que o relator faça a notificação da autoridade competente, para que ele venha, assine um termo de ajustamento com o Tribunal de Contas, fixando um prazo para a conclusão. Enfim, nós não queremos atrapalhar, nós queremos ajudar e cumprir o que manda a Constituição, fiscalizar. Deixa eu registrar aqui a audiência e o abraço do advogado Marcos Pires, lhe mandando um abraço também, viu, doutor? É um amigo de infância, Marcos Pires, e a mãe dele era uma pessoa extraordinária, Dona Creuza. Uma grande figura. Era um ícone. Ícone. Da cultura paraibana. Verdade. Era, inclusive, nesse segmento. Ela criou um bloco carnavalesco. Sim, bloco da melhor idade. Da melhor idade, para fortalecer. Pois é. Muito bem, Marcos. E olha, Cláudia, antes de você fazer a pergunta que vai encerrar esse papo com o nominando Diniz, só fazer um registro aqui que os manifestantes estão começando a liberar a Rua das Trincheiras ali em frente à Câmara Municipal de João Pessoa. Teve uma manifestação agora há pouco dos motociclistas que trabalham por aplicativo. E os manifestantes estão deixando agora à frente da Câmara Municipal. A gente vai trazer a cobertura completa na programação da Manaíra Band News e também terá imagens no Povo na Band com Betinho Nascimento. Exatamente. Daqui a pouco. Conselheiro, eu estive na sua posse no Tribunal de Contas, foi um evento, eu nunca tinha visto o tribunal tão lotado e sei que o senhor deu alguns telefonemas, mas não teve nem convite formal para esse evento. Como é que o senhor encarou? Para se ter uma ideia, né, o Tribunal de Contas tem um estacionamento com 2 andares. Tem uma área de térreo também imensa. Grande. Eu fui conseguir parar o carro lá num terreno, lá perto da mata. Completamente lotado. Como é que o senhor tem recebido esse carinho das pessoas, das autoridades públicas? Vários também já participaram aqui da live, mandando abraço, enaltecendo o seu caráter, enfim, o seu perfil. Depois daquele episódio que houve do afastamento seu do Tribunal de Contas, como é que o senhor encara tudo isso? Pois bem, Cláudia, depois que eu fui afastado e eu virei a página, porque é muito dolorido você ser afastado injustamente, sem uma razão sequer, uma razão. É tanto que eu não precisei de advogado, não precisei de nada, né, para ser arquivado. Então eu disse, conversando com o pessoal do tribunal, ora, se eu mandar o convite, as pessoas podem aderir pela formalidade do convite. Mas se eu não convido, mas comunica a amigos, se eles forem, porque eles estarão me prestigiando, não um cargo. E foi o que aconteceu. E eu tenho sentido um carinho imenso das pessoas. Olha, pode acreditar, nem na época que eu era político. E eu não sou mais político, nem tenho nenhum tipo de pretensão política. E o senhor foi presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. E modifiquei muita coisa lá, você se lembra, né? Mas só tem uma palavra, é agradecer a Deus. E tem
um salmo que eu nunca esqueço. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Muito bem. Conversamos, portanto, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, conselheiro e torcedor do Botafogo, Nominando Diniz. Quase que me óculos Eu sou cai agora. daqui e de lá, né? Aham. Porque você encontrar um... E é ouvinte fiel aqui da Band News, Sou. acompanha todas as transmissões aqui. Todo dia o Elton tá lá. Abraço, conselheiro. Mas o Hélio tem um amigo meu desde a época da Assembleia, rapaz. O Elton é uma figura, grande Elton. Espetacular, espetacular. E vocês estão bem na fita, viu? Pode ter certeza. Graças a Deus. O Ibope colocou a gente aí entre a Também, rádio de notícias mais ouvida, como a rádio de notícias mais ouvida da E Paraíba. tu também é a qualidade, né? Você é Tem que um ter. exímio apresentador, Cacá. Bondade sua, bondade sua. Não, desde a época que eu ia no Correio da Paraíba. Posso falar? Pode, claro. E você era controlador de som, rapaz. Pois é. Mas vez por outra dava os seus pitacos. Eu dizia Meio no grito, mas né, dava certo. Esse cara é bom, viu? E Cláudia Carvalho, que é uma dama, dispensa comentário, inteligência espetacular, viu? Verdade, Muito obrigado. verdade, Cláudia. Aí, com relação a Cláudia, eu concordo com o senhor em gênero E, número grau. e pioneira quando lançou o Parlamento PB. Eu conheço Cláudia desde Ei, antes, Cláudia. desde o Parem as Verdade. Máquinas, né, Cláudia? faz tempo já. né? Você se lembrou onde foi que você lançou? Porque eu me lembro. Lembro, foi no Hotel Xênios. No Hotel Xênio, Foi, amanhã, 2009. o café da manhã. Isso, verdade, lembro sim. Faz tempo. Obrigado, doutor Nominando. Sucesso. Eu que Um abraço. Até agradeço a e próxima. coloco sempre à disposição.